Botafogo já começa a olhar para o futuro e já se prepara para encarar o Santos na Vila Belmiro, buscando a vaga no G6. Pedrosa e Vene comentam possível chegada, muito próxima chegada, de Álvaro Montoro no Botafogo. Futuro Almada, eles não gostam de comparar, e também nem é muito legal, mas a gente não tem como não comparar, né? Se a mídia argentina chama de Futuro Almada, como é que a gente vai esconder essa comparação, né? E o Papo de Craque fez uma baita cobertura de como é que foi esse Botafogo e Laú, esse jogo épico do Fogão se classificando para as oitavas e muito mais. Pessoal, sobre a Jet Sport, eu vi um pessoal falando de, fala com eles para botar tamanhos maiores e tal, porque vai até o GG e tudo mais, né? O pessoal que quer usar XGG, 2GG e tudo mais. Eu troquei uma ideia com eles, lógico, tudo que vocês me falam, eu leio os comentários, fui lá até eles falando, cara, no sistema do site é muito complicado botar todos os tamanhos acima do GG, né, porque não vai automático, né, até o GG vai automático. Acima disso, você tem que botar manualmente em cada um, e são mais de 4.500 itens, não esqueçam disso. Mas tem, gente, tem. Eu já comprei uma camisa 2GG com eles, né, então, meu pai até. Então, pessoal, vá no site, tem um botãozinho de WhatsApp lá, vocês clicam no WhatsApp, acionam o suporte da Jet Sport, tem o WhatsApp deles lá, vocês clicam no botãozinho do WhatsApp, vai abrir um link direto pro WhatsApp de vocês, e vocês perguntam, pessoal, pô, essa camisa aqui, eu gostei dela, eu queria acima aqui tamanho 2GG, vocês têm esse tamanho? Normalmente tem, os caras lá fora fazem, mas, como eu falei, 4.500 itens, você botar manualmente, né, o tamanho XGG, 2GG, 3GG em cada item, dá muito trabalho, né, então tem essa deficiência assim no site e tal, mas tem a opção de comprar sim as camisas maiores XGG, tá? Mas então é isso, vai lá no Jet Sport com nosso cupom de desconto, 3 camisas no preço de 2, mais 10% de desconto e chame o suporte, que eles vão te dar um jeitinho ali de você conseguir comprar essa camisa 2GG ou 3GG pelo site, tá? E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Domingo tem Botafogo e Santos ao vivo na Globo a partir de 3h30 da tarde com a bola rolando às 4. Lucas de Sena vai contar pra gente como é que vem o Botafogo pra esse jogo. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Escobar. Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. O Botafogo treinou hoje pela manhã e segue preparação aqui no Rio até sábado. Um abraço para a meninada passando por aqui agora. Aí viaja para Santos para pegar o Santos no domingo, às 4 da tarde, na Vila Belmiro, com transmissão ao vivo da TV Globo. Fora de campo, o Botafogo trabalha em contratações. Já tem encaminhadas as contratações dos zagueiros Abner, do Juventude, e Caio, do Krasnodar, da Rússia. E encaminhou agora também a contratação do meia argentino de 18 anos, Álvaro Montoro. Ele é o camisa 10 do Vélez Sarsfield. Muito comparado lá na Argentina ao Thiago Almada. Fora do clube, o Arthur Jorge está no Rio passando férias e reuniu seus ex-jogadores para um almoço na Barra da Tijuca. Almoço para matar a saudade, né, Escobar? Forte abraço para você e para todos que nos acompanham. É verdade, pelo jeito o clima ficou bom. Ser campeão, fica todo mundo amigo, né? Um abraço para você, Lucas de Sena. Muito bem, meu fogão divulgou os bastidores da classificação na Libertadores, teve presença ilustre e superstições de artilheiro. Vamos ver. O sonho continua. Essas foram as palavras de Marlon Freitas antes da vitória contra a Universidade de Chile pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Superstição, Igor Jesus tem também. Já sabe. Toda vez que eu venho aqui, esquece. É broca mesmo. Aos olhos do ex-companheiro Luiz Henrique, o camisa 99 fez o gol da partida após dar uma passadinha no podólogo. Esquece. Fica abençoado, esquece. Deixa abençoado. Tudo com glória de embora. Sempre pra ele. E no final do jogo, a dupla que fez história no título do ano passado se reencontrou. Para Renato Paiva, a vitória é parte da construção de um grupo forte. As vitórias são a construção de um grupo forte, porque estas vitórias dão-nos muita força. Eu vou para casa de coração cheio. E no final, a estrela brilha. Não importa, mano. A estrela sempre brilha, velho. E é no momento certo.
Esse discurso do Marcos sempre inflama, mas ele parecia que estava prevendo o que ia acontecer. Ele fala na mosca. A gente não importa o que vai acontecer aqui, a gente vai ter esse controle. O Marlon tem realmente discursos que até todo mundo fala que no ano passado, quando teve a expulsão na final, ele junta o grupo no meio de campo e que aquela fala ali fortalece todo mundo e o Botafogo é campeão da Libertadores. Agora, tem joia negociando com o Fogão. O pessoal já tá chamando ele de Novo Almada. Pedrosa, é por aí, Vene Casagrande. Montoro, é assim que fala o nome dele? Sim, 18 anos, é o nome da fera, é um camisa 10, revelado pelo Vélez da Argentina, uma expectativa muito grande em torno desse jogador. Pedrosa, é um Almadinha mesmo ou não? É sim, é muito parecido, inclusive. Ouviu o que ele falou, Vene? Lógico que a gente não pode... É o que eu falo sempre, cara. É o quê? Repete pra mim que eu tava longe. Cuidado com essas O comparações. estilo é muito parecido. Deixa ele falar aqui comigo. Fala. Vamos lá, eu vou tentar trazer aqui o estilo dele. Jogador que joga mais pela meia esquerda, tem habilidade, parte pra cima, tem o chute de fora da área, o controle, que é daquele camisa 10 argentino bem clássico, ele também tem. Só que a gente Pequenininho também? Pequenininho também. Pequenininho, gosto, Vene. Rápido, ágil, porém a gente não pode ficar colocando capa de Thiago Almada, que é um jogador pronto. A gente vai botar. Um jogador que é campeão Eu já do mundo. botei. Em atleta que, pô, tá... Tudo bem a comparação, o Almada também saiu do Vélez, tudo certo, mas assim... Não façam isso, cara. Eu acho isso muito cruel com o atleta. Verdade. Eu acho isso muito errado quando você fica... o novo Messi, o novo Neymar, o novo não sei o quê. Cara, deixa o cara desabrochar, deixa o cara jogar o futebol dele. Mas falando sobre talento, é muito talentoso. Uma das maiores revelações do futebol argentino nos últimos anos. Quer um exemplo de como isso não ajuda muito? O Adrian, jogador cria do Flamengo, que foi chamado de novo Zico na ocasião, ele fala isso até hoje, que essa pressão em cima dele por ser chamado de novo Zico o atrapalhou bastante na carreira. Eu também não gosto desse tipo de comparação. Eu acho que pode ser assim, o novo Almada no projeto idealizado pelo Botafogo, talvez, mas comparar nível de jogador não é nada legal, talvez... porque cria uma expectativa Verdade. muito grande, até mesmo no torcedor do Botafogo, que não conhece o jogador, por exemplo. Eu falo brincando, porque a gente tem essa questão da animação do torcedor. Ficou um buraco muito grande na saída do Luiz Henrique e do Almada, que foram dois personagens muito importantes para o Botafogo viver o seu ano mais glorioso da sua história, né? 2 títulos tão grandiosos como o Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Então, tem um buraquinho no coração do torcedor e eu acho que é meio que uma fuga de falar, olha, sabe esse buraquinho? Ele pode ser preenchido por esse jogador. Bom que tem uma expectativa alta em torno dele e vai chegar, obviamente, com o carinho da torcida do Fogão. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo para você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável no mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece, compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, sentiu 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site Jet Sport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis
de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra Jet Sport, você também. Muito bem, 5 horas e 49 minutos. Deixa eu chamar aqui Rodrigo Brandão. Ontem esteve comigo no estádio Newton Santos, com o Bruno Cantarelli também, né? E contamos essa vitória heróica do Botafogo. Dá pra chamar assim, ô Brandão? Dá pra chamar assim, é heróica, tensa. A gente pode classificar de diversas formas, né? Essa vitória do Botafogo, mas muito importante, né, Zé? Porque o Botafogo precisava disso para se classificar para a próxima fase e conseguiu. Uma vitória apertada, suada, ali com requintes de crueldade, né? Aquela expulsão do Jair aos 27 minutos do primeiro tempo nos arremeteram para de novembro do ano passado, né? Para aquela final da Libertadores. Foi bem tenso, mas o Botafogo, mais uma vez, conseguiu se superar. Méritos para o Renato Paiva, que conseguiu fazer ali o esquema segurando o Gregory, fazendo o Gregory uma função de zagueiro. E a gente teve um jogador que foi o destaque dessa partida, que foi o Igor Jesus. Disparado a melhor partida do atacante com a camisa do Botafogo. E a gente vai ouvir a palavra do craque da partida de ontem. Foi eleito, inclusive, pela Conmebol o craque do jogo, não apenas pelo gol, pela entrega, pela dedicação, pela correria, as jogadas. Ele praticamente não perdeu bolas e correu o tempo todo. Chegou um tempo, inclusive, né, Azevedo, que eu falei com o Cantarelli. Cara, eu acho que já tá na hora de trocar o Igor Jesus, porque ele tá cansado, ele tá exausto. Ele chegou a fazer sinal pro banco, não chegou? Fez sinal, chegou a colocar a mão nos joelhos, né, no momento que o jogo tava parado. Então, assim, ele correu demais. Mesmo assim, o Renato manteve ele no jogo e ele continuou correndo. Não, em nenhum momento abdicou de correr. Vamos escutar, então, o grande destaque da partida de ontem, Igor Jesus, aqui na Transa. Estou muito feliz pela vitória, feliz por ter sido o melhor jogador da partida. Fizemos uma grande partida hoje, mesmo com um a menos, mostramos a nossa dedicação, fizemos um grande trabalho e graças a Deus veio a classificação. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Vamos juntos por mais. Aí o Igor Jesus, vamos juntos por mais, né? Quem falou também foi o Renato Paiva, falou sobre o Igor Jesus, mas ele procurou se ater mais à atuação do time. No geral, ele, claro, elogiou a atuação do Igor Jesus, chegou a classificar como uma atuação monstruosa, mas também tratou de citar o restante do time, que conseguiu se impor dentro de campo, conseguiu exercer muito bem as funções que ele pediu e ele chega aqui no Papo 2 para falar sobre Igor Jesus e sobre o time num todo, inclusive citando os outros jogadores que jogaram meio que ali na fogueira, casos do Barbosa, do Savarino, que eles não estavam 100%. Ele também exaltou a atuação desses dois jogadores. O Igor é mais um grande jogo dele, não é? Fez um jogo monstruoso, mas eu hoje não consigo olhar só para o Igor. Eu tenho que olhar desde o John até lá à frente ao Igor, mais os que entraram, o Alain, o Danilo, mesmo o Ponte, porque estava um bocadinho carregado aquele lado e o Tel já estava em dificuldade. De facto, fez um jogo monstruoso, mas o jogo monstruoso hoje a vitória é do coletivo. O Igor contribuiu bastante num determinado momento e zona do campo, como outros contribuíram, e seria muito injusto para um grupo fantástico que trabalha a olhar só para o Igor. Nós falamos do Igor, que fez um trabalho fantástico, e o Gregor, que nem zagueiro e foi um monstro, e o Barbosa, que vem de lesão e fez uma partida monstruosa, e eu agora estava aqui a noite toda a falar, e o Alain, que entrou e que foi obrigado a ajudar ali no fechar daquele corredor direito deles. O Danilo, posicional, ganhou duelos, tentou sair porque o Danilo não foi só defender, ele, como viram, andou lá na frente e tentou sair a jogar. É claramente uma vitória da disciplina tática da minha equipa, ponto final, parágrafo. Aí, uma vitória da disciplina tática da equipe, ponto final, parágrafo. Ele foi bem direto ali na análise, na avaliação que ele fez do grupo, do time, e realmente foi muito bem ontem. Com exceção do Cuiabano, não teve uma partida tão brilhante, e do próprio Jair, que acabou sendo expulso. O restante do time foi muito bem. Agora, trazer informação aqui de contratações, Eve. Ontem a gente já trouxe a informação de que o Botafogo está com as contratações do Abner e do Caio Pantaleão, são dois zagueiros bem encaminhadas, o Abner vindo do Juventude e o Caio do Krasnodar, da Rússia.
estão encaminhadas, apenas detalhes estão separando esse acerto com esses 2 zagueiros. Tem mais um zagueiro do Grêmio também que está sendo alvejado e a gente... Alvejado? Alvejado não, almejado. Almejado. Tomei até um susto, falei, coitado, cara. Rio de Janeiro é complicado, né? E tem mais um, cara, que o Botafogo está atrás. Trata-se do meia, camisa 10. O nome dele é Álvaro Montoro, jogador do Vélez Sarsfield, tem 18 anos apenas. Ele é tido como o novo Almada. Está sendo visto como um dos grandes jogadores futuros aí, jogadores do futebol argentino. É um jogador do Vélez, o Botafogo já fez um contato. O Vélez, inclusive, já soube que não escalou esse jogador para a partida que vai ter hoje da equipe pela Libertadores contra o Peñarol. O jogador não viajou. Tudo indica que seria mais uma contratação do Botafogo, um meio-campista. O Botafogo necessita de um jogador com essas características, até para substituir o Savarino em alguma oportunidade. Então, Álvaro Montoro, 18 anos, nova promessa do futebol argentino, também na mira do Botafogo. A gente vai aguardar os próximos dias para saber se vai fechar mais essa contratação. É mais um jogador com aquela característica, né, que a SAF Botafogo procura, jogadores jovens, promissores e com potencial de revendas, Pois é, Brandão, agora você mostrou isso, você trouxe, né, a fala do Renato Paiva, né? A gente tem aqui o Gabriel e Brandão também, né? A questão do Renato Paiva é que eu já perdi um comentário aqui a respeito dele, enfim. Sim, é o Ricardo Bastos. Não critico mais o Paiva. Agora é com ele que nós vamos até o final da glória eterna. Acho que Textor vai reforçar ainda mais esse time para Libertadores e demais competições do ano. Gente, o Paiva, quando chegou, tinha uma galera meio desconfiada, já as críticas vieram muito rápido. Eu, sinceramente, acho que nesse momento, o torcedor que ainda insiste, sabe, em criticar o Renato Paiva, enfim, em vaiar e tal, ele tá meio que jogando contra o próprio time, porque o time carece de reforços, Textor sabe disso, acredito eu que essa conversa com o Renato já tenha acontecido. Vamos aguardar, mas eu acho que o Renato Paiva, dentro do material humano que ele tem em mãos, ele vem fazendo um trabalho satisfatório. Vocês concordam ou não? A sequência recente é muito boa. Eu vou pegar do jogo do Fluminense, Botafogo e Fluminense pra frente. Por que eu tô pegando esse jogo? Porque talvez tenha sido a primeira grande atuação do Renato Paiva com a equipe alvinegra. De lá pra cá, ele vence o Fluminense, bate o Capital pela Copa do Brasil, perde para o Bahia lá, vence o Carabobo, vence o Inter, vence o Estudiantes, empata com o Flamengo, aí perde pro Capital naquele jogo ali, né? Time já com 4-0 de vantagem, jogando com reservas, e vence a Laú nesse jogo espetacular com 1 a menos. O recorte recente é de bons resultados, e pra você convencer um torcedor que tá desconfiado contigo, é só vencendo e apresentando um futebol melhor. Contra o Fluminense, o jogo, né, esse marco inicial, digamos assim. Contra o Fluminense, um bom futebol. Contra o Capital pela Copa do Brasil, um 4-0 tranquilo. Aí jogou mal contra o Bahia, jogou mal contra o Carabobo, mas venceu aí. Vence o Inter por 4-0, joga bem contra o Estudiantes. Contra o Flamengo num jogo de muito cansaço de ambas as partes. O Botafogo soube sobreviver bem no Maracanã. Venceu a Laú com 1 a menos, tendo uma atuação que, se não foi exuberante, foi uma atuação de muita garra, de muita organização. O torcedor ele vai se convencer de apoiar o Renato Paiva vendo a equipe atuando bem, vencendo a maioria dos jogos. Isso aconteceu recentemente. Eu ainda percebo que o torcedor tem uma pulguinha atrás da orelha, mas assim, ele bateu 2 metas importantes. Avançou na Libertadores, com toda a instabilidade, num grupo chatinho, né? Se confirmou um grupo chato. E na Copa do Brasil ele tá com o time nas oitavas de final, que é a fase ali onde começa a ficar um pouco mais pesada a competição. No Brasileiro, talvez, é a grande crítica, né? O Botafogo ficou já um pouquinho para trás em relação aos líderes. Mas se tem um campeonato que ainda permite essa, é o Brasileiro, pela quantidade de rodadas que tem pela frente. Eu acho que o torcedor reconhece que o desempenho melhorou e os resultados estão legais. E aí, só sendo muito teimoso também para ficar brigando contra isso, né, Zé? Acho que o torcedor que não tem uma implicância pessoal, que consegue fazer uma leitura mais equilibrada, percebe que o time evoluiu e naturalmente o apoio aumenta. É nítido, né? Essa evolução do time é nítida e o próprio Paiva falou que a única coisa que ele ainda precisa corrigir, digamos assim, seria as atuações fora de casa. O Botafogo vem numa sequência muito boa em casa. O Newton Santos, time praticamente imbatível, com o Renato Paiva como técnico. Foram 8 jogos e apenas
São 7 vitórias e um empate em 8 jogos, dentro de casa. Uma campanha muito boa dentro de casa. Agora, as partidas fora é que não estão convencendo. E é isso que ele vem tentando corrigir. O Botafogo vai ter um jogo agora contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade ideal, né? Pra quebrar essa sequência, né? Fora. O reencontro com o Tiquinho Soares, né? Que pela primeira vez vai jogar contra o Botafogo depois que saiu. E Santos do Neymar, né? É um bom teste. Santos não vive um bom momento, mas é isso que ele quer, né? É fazer com que a equipe jogue fora do que está jogando em casa. É o desafio que o Renato Paiva tem para esse momento. Olha aqui, o jogo de ontem, né? Trouxe aí aquela velha disputa, né? O futebol carioca é bom quando tem essas disputas de como o meu jogador é melhor que o do seu time, etc e tal. E já tem um tempinho que a gente tem esse debate entre Pedro e Igor Jesus. São os dois principais centroavantes do futebol carioca. E aí o Saulo Lima, a verdade é uma só. Igor Jesus mostrou que é o melhor atacante brasileiro da atualidade. É porque o recorte atual também é de um Pedro, né? Que passou por uma lesão mais grave, né? Tá demorando a ter a plenitude física, eu gostaria né? de ver o Pedro voltando à sua melhor forma, o Igor jogando no seu auge, lembrando que... Olha como são as coisas. Posso pesquisar aqui quando foi a lesão do Pedro, tá? Deixa eu ver aqui quando o Pedro se lesionou pela seleção. Não sei. Foi setembro? Exato, foi. O Igor Jesus, ele chega no Botafogo em julho. O Igor Jesus tem menos de um ano atuando em alto nível no futebol brasileiro. O Pedro, setembro, 4 de setembro. Então, o comparativo dos dois melhor não existe, né? Não existe, O Pedro, até uma covardia. A gente chega agora e dizer assim, o Igor está jogando mais que o Pedro. Também, né? O Igor tá no auge da forma física. Melhorou do ano passado pra cá, porque talvez o coletivo não estava ajudando o Igor a demonstrar isso. Acho que ele evoluiu de um ano para outro. E o Pedro vem de uma lesão grave, numa recuperação que é complexa. O Pedro até antecipou bem o período dele de recuperação. Eu tô ansioso porque eu acho que a gente vai precisar de um perfilzão assim na Copa do Mundo. Seria legal ter um Pedro ou um Igor Jesus. Os dois eu acho um pouquinho mais complicado, mas por que não também? Numa Copa do Mundo ano que vem. Até pra gente ter esse comparativo. E legal o Azevedo falar sobre isso, né? Porque isso demonstra também que o futebol carioca subiu muito de rendimento nos últimos anos, né? A gente tem boas discussões ultimamente. Quem é o melhor goleiro? Aqui no Papo de Craque pega fogo essa discussão, né? É o John, é o Rossi, é o Fábio, é o Léo Jardim. Quem é o melhor centroavante? O Pedro é um jogadoraço. O Igor Jesus está se confirmando um jogadoraço. O Verratti mete gol a dar com balde. O Germán Cano é um artilheiro de mão cheia. Temos um debate legal. Paê ou Arrascaeta? Esse aí já é um pouquinho mais forçado, Arrascaeta ou Paê? Agora, tem o Arrascaeta e John Aras. Tem o Savarino nessa brincadeira. Que bom, né, cara? Porque até não faz muito tempo que o futebol carioca estava sobrevivendo basicamente de Flamengo e Fluminense. O Botafogo se fortaleceu com a SAF. O Vasco ainda tá num processo de fortalecimento, tá bem atrás ainda. Mas já melhorou bastante o nível da discussão. Olha que legal o debate aqui, olha. O Diogo Nascimento. Então, Pedro resolveu algum jogo na seleção? Igor, sim. O Pedro, nas convocações em que ele esteve presente, ele não conseguiu um desempenho na seleção. O Igor, na primeira convocação, ele foi bem, né? Marcou gol, né? Tem uma Copa do Mundo, né? Chegou a marcar um gol de pênalti, né? Contra a Croácia. O Lucimar tá por aqui, olha, Igor Jesus se sacrificou ontem. Ele precisa de um esquema que favoreça o seu jogo. Ribamar. Eu só falei em atacante, vem Ribamar, tá vendo? Ribamar, eu duvido se o Pedro tem força para dar aqueles piques que o Igor deu ontem. Então, o centroavante perfeito seria uma fusão de Pedro e Igor Jesus. Porque o Pedro tem um faro artilheiro absurdo, o aproveitamento do Pedro nas finalizações é muito alto. E o Igor não tem esse aproveitamento ainda pelo Botafogo. Porém, o Pedro não tem realmente esse arranque. Se fosse um centroavante estilo Verratti, estilo Pedro, um cara mais de estatura... pelo amor de Deus, não tô dizendo que o Pedro não dá jogo fora da área, mas o arranque ele não tem, isso é muito claro. O Pedro tem que jogar ele no terço final, perto da grande área. O Igor, ele te dá esse jogo. E, assim, vou além, claro que o gol define o placar e o Botafogo precisava da vitória. Mas além do gol, cada vez que o Igor ganhou um tiro em velocidade e carregou a bola até o fundo, cada vez que o Igor carregou a bola e forçou um escanteio, cavou uma falta, fez o Botafogo respirar. E num jogo com 1 a menos, respirar, ainda mais depois de 1-0, é mais importante do que qualquer coisa, porque você se desgasta bastante. E esse é um estilo que realmente o Igor apresenta e que o Pedro não tem. Agora, em relação à finalização, aproveitamento nas finalizações, o Pedro ainda é o melhor centroavante do Brasil com uma certa folga. O Antônio Carlos tá aqui. Igor Jesus, sacanagem falarem isso. O Guilherme Paz, comparar Igor Jesus ao Pedro é a mesma coisa que comparar granito e diamante.
9955773, vai. Fala, galera do Papo de Crack 2, que é Guilherme Dejaí, de Pul, Ceará. Fala aí. Galera, ontem foi a terceira vez que o Botafogo consegue se superar com um jogador a menos na Libertadores. Não estão lembrando aí daquele jogo Bragantino e Botafogo no ano passado na pré-Libertadores. Botafogo com um jogador a menos, conseguiu a classificação lá no estádio do Bragantino. Valeu, galera. Valeu não, cara, e tem a própria final, ué. Não, é que esse do Bragantino, o Brandão vai lembrar desse jogo, é uma expulsão já mais pro segundo tempo. Não sei se era reta final do segundo tempo, mas é segundo tempo. Não foi? Ou eu tô enganado? Qual A do foi o Damian jogador? Soares. Do Eu vou pegar Soares. aqui a minutagem dessa expulsão. É porque tanto no caso da final da Libertadores quanto na de ontem, é uma expulsão no primeiro tempo, né? Sim, sim. Isso maltrata demais a parte física da equipe. Por isso que a galera lembra muito desses dois jogos. E foi fundamental também, né? Uma partida chave, né? Que valia vaga para a fase de grupos da Libertadores. Então, também ficou marcado, né? Menos do que o da final da Libertadores, claro, e o de ontem, que está muito recente. Mas também, o Botafogo se notabilizando em protagonizar esses jogos, né, de tensão com um jogador a menos. A gente tá falando muito aqui do Igor Jesus, etc e tal, realmente foi o destaque do jogo. Só que eu acho injusto a gente não falar do time como um todo, que se comportou de maneira muito tranquila, num cenário que não estava calmo, né? Porque você tinha o Botafogo com um a menos, como o Brandão falou, desde os 27 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do Jair. E aí o Renato, méritos do Renato Paiva, né? Que pega o Gregory, joga ele pra zaga. Tudo bem, é uma situação natural, né? De pegar um volante e colocar ao lado do Barbosa ali. Só que aí depois ele coloca o Danilo Barbosa, o outro Barbosa conhece, né? E aí ele chama o Gregory, né? Você chamou atenção pra isso, né, Brandão? Ele chama o Gregory e pergunta ao Gregory qual seria a preferência dele, se seria voltar pra volância ou se ele ficaria na zaga, ou seja, isso já é indício de um treinador que tá se dando bem com o grupo, né? Eu acho que ele fez um movimento, por isso que a galera tá lembrando também muito da final da Libertadores, é um movimento inicial peraí, eu não vou fazer a substituição óbvia logo de cara. Seria o quê? Ele nem tinha um zagueiro no banco, né, Brandão? Não tinha zagueiro de ofício. Mas ele poderia pegar o Danilo Barbosa. Serafim, o Serafim não ia entrar numa furada daquela. Ele poderia pegar o Danilo Barbosa, que já jogou improvisado na zaga, e imediatamente sacar o Savarino, por exemplo, que voltava de lesão, tava mais desgastado. Aí bota o Danilo Barbosa, recua um pouco mais o time e joga por uma bola. Ele esperou um pouco. E o time reagiu bem. Assim como na final da Libertadores, o Arthur Jorge esperou um pouco e o time reagiu bem. Eu acho que esse é um ponto favorável. As substituições ajudaram. Talvez tenha demorado um pouquinho para mexer no segundo tempo, mas o time estava tão encaixadinho na marcação que eu consigo entender a demora também. Demora, entre aspas, nas alterações do segundo tempo. Eu acho que o Renato Paiva teve uma noite muito feliz. O que eu mais ouvi ontem, Azevedo, repare que já temos aí 1h07 de programa. Eu já ouvi elogio ao Igor, ao Savarino, ao Barbosa, ao Gregory, ao Vitinho. Foi você elogiando, foi o chat. Reparou que, com exceção do Jair, quase todo mundo recebeu elogio. E não é que individualmente todo mundo estava numa noite mágica. O coletivo do Botafogo funcionou. Isso aí é mérito do treinador. O coletivo funcionar. Tem minhas críticas ao Renato Paiva, não morro de amores por ele. Mas o coletivo funcionou muito bem. Ele tomou boas decisões. Ah, Gabriel, mas se toma um empate, vocês iam criticar as substituições. Gente, é o que é o jogo. O jogo terminou e o Botafogo venceu. Uma boa dose de organização que não nasce assim, do nada. Ah, mas é o Botafogo que joga bem com um a menos quando o assunto é Libertadores. Gente, isso aí é bom pra contar a história por aí. E eu até acho que, como grande parte daquela equipe que jogou a final do ano passado estava em campo ontem, traz uma certa memória, um caráter vencedor, digamos assim. Mas se não tem um técnico organizando bem a casa, não adianta você ser o brabão da Libertadores, que você vai tomar um gol em algum momento. E o time se organizou bem. Contou com uma falta de qualidade também do adversário, né? Também. O time da Laú é fraco. Cara, mas aí eu vou até discordar de você um pouquinho, Gabriel. Só pra... O Roberto Marinho tá aqui, olha. Na verdade, quem mais se sacrificou foi o Savarino, que vinha de lesão jogando de segundo volante. Assim como como na final da Liberta. Cara, o Savarino é outro também que tem um potencial absurdo. E ontem foi no sacrifício mesmo, né? 27 dias sem entrar em campo. Ele já voltou jogando o que jogou. A bola que ele deu pro Igor Jesus foi sacanagem, cara. Azevedo, Pensamento na medida. pra explicar isso que o ouvinte falou, né? O Savarino, ele vem de uma lesão. E
Oficialmente, no sistema de jogo do Botafogo, na hora de se defender, o Botafogo monta 2 linhas de 4, o Savarino e o Igor ficam um pouco mais soltos. Tem aquele compromisso de fazer o retorno numa das 2 linhas de marcação. Até porque o Savarino não aguentaria fazer isso de maneira natural, pelo cansaço, pelo desgaste, pela lesão. Com a expulsão do Jair, o Gregory dá um salto para trás e passa a fechar a primeira linha, com o Barbosa, com o Telles numa lateral e o Vitinho na outra. A segunda linha de marcação tinha o Arthur de um lado, o Cuiabano de outro, e por dentro, Marlon Freitas e Savarino. O Savarino passou a ter que retornar o tempo inteiro na segunda linha, sem descanso. E uma coisa é você ficar na sobra, como ele ficaria com o Igor Jesus, dando aquele bote no zagueiro adversário, para forçar um erro. Outra coisa é voltar na segunda linha, tendo que o tempo inteiro manter a atenção na marcação. Concordo, acho que o Savarino talvez foi quem pagou o preço mais caro. A gente vai falar muito do Gregory, recuando um pouco, mas o Gregory tem saúde, não vem de uma lesão e aguenta correr muito bem. O Savarino se desgastou um absurdo. E suportou muito bem, né? Sobre a Laú, eu vou discordar um pouquinho do Gabriel. Cara, eu achei a Laú ontem um time, assim, tudo bem, jogou com um a mais durante, né, a maior parte da decisão por vaga, enfim. Mas é um time que ofereceu muitos riscos ontem e muitas vezes descendo de forma organizada e rápido, né? Eu acho organizado. Organizado é. Tanto o Alaú quanto o Estudiantes, tá? 2 bons treinadores, inclusive. Acho fraco tecnicamente. Acho até que para um segundo tempo com um a mais... gente, pelo amor de Deus, tá? Antes que vocês venham com 3 pedras na mão. Ninguém tá tirando o mérito do Botafogo aqui. É mais mérito do Botafogo. Tenho certeza disso. Mas eu acho também que a Laú, assim, segundo tempo, qual foi, né? Teve uma cabeçada ali que passa, acho que perto da trave. No chute na travessão. Acho que faltou um pouquinho de qualidade também. E essa falta de qualidade já tinha ficado nítida no jogo de abertura do grupo. Quando o Botafogo e Laú se enfrentam, o Botafogo perdeu também, jogando um futebol econômico. E a Laú não jogou muita coisa pra vencer aquele jogo. Acho que no fim das contas é isso. O Botafogo é tão melhor do que a Laú que mesmo com um a menos, não só suportou bem a pressão, como ainda criou muito mais chances. Agora, acho que a gente tem que dar essa menção pra torcida, cara. Eu acho que o papel da torcida ontem, sem dúvida, foi incrível, foi fundamental. Cara, que mosaico foi aquele, hein? Mais uma vez. Lindo demais. O Renato Paiva, a primeira pergunta que ele respondeu, ele iria responder, né? Foi sobre a atuação do time. Ele, primeira coisa, tratou de falar sobre a torcida. O que a torcida fez ontem, na chegada dos jogadores, o chão de fogo, o mosaico, a reação da torcida depois da expulsão do Jair. Isso ele tratou de exaltar de uma maneira assim, foi fantástico, cara. Foi muito positivo pro time, porque foi o termômetro, né? A torcida é o termômetro do time. Então, o que eles fizeram ontem foi primordial para essa vitória. Tá certo. O Genário tá aqui. Quando terminar esse programa do Botafogo, eu volto. Tá bom, irmão? Coloca pra despertar aí, cara. Coloca aí 18h20, tá bom? Coloca pra despertar 19 horas. Às 19 você bota pra despertar. Olha aqui o Saulo. Gabriel, não sei se você concorda, mas o Paiva demora muito a perceber aonde tem que mexer. O Cuiabano já estava comprometendo a esquerda e ele demorou pra mexer. Não, a do Cuiabano não acho que foi demorada, não. Eu fiquei esperando ele realizar uma troca no Arthur. Acho que o Arthur cansou e aí o Botafogo ficou dependendo só do Igor. Mas eu tenho um outro ponto de vista também, que é o seguinte. Primeiro, o banco não passa tanta confiança, né? Sejamos sinceros. A botar o Natan Fernandes, o Jefinho, o Santi Rodrigues, o Juan, o banco não passa confiança, gente. E outra coisa, o Botafogo tava tão encaixadinho na defesa e de repente uma alteração que leva a perder esse encaixe. Você fica naquela de preciso de alguém com mais fôlego, preciso de alguém, né, com tanque cheio. E você desajusta a equipe. Se fosse um banco extremamente confiável, ele mexeria, gente. Se ele tivesse o Matheus Martins, de repente, à disposição, se ele tivesse o Sancho no momento melhor, ele mexeria. Não é o caso, ele segurou um pouco, talvez tenha corrido um risco, sim, ficou um pouquinho sem o contra-ataque do Arthur, dependendo só do Igor. Mas no caso do jogo de ontem, é um contexto muito específico. Eu entendo um pouco a demora ou a não substituição. Agora, gente, a gente estava falando aqui de Igor Jesus e Pedro, etc e tal. Tem uma outra disputa que eu quero levantar aqui. E aí, já que a gente está juntando seleção brasileira com a noticiária dos clubes cariocas, né? O pessoal, que o Pedro é melhor que o Igor é melhor que o Pedro. Tem uma posição muito carente no futebol, que é a de lateral, onde temos um rubro-negro convocado pelo Ancelotti, que é o Wesley. Sim. Só que existe um cara que ontem comeu a bola no estádio de Newton Santos, que chama Vitinho. Destruiu.
E já tem gente dizendo que o Vitinho pode disputar essa vaga com o Wesley na seleção. Queria saber a opinião de vocês e da galera que tá com a gente também. Então, uma vitória muda muito, né? Não é? Porque desses dias aí eu via muita resenha assim, pode ter que jogar mais. Aqui, ó, o Yuri tá aqui, ó. Ah, vocês são malucos. Assim, gente, eu não duvido, né, no crescimento do Vitinho, se ele pode disputar a posição na seleção, por que não, né? Também não temos laterais incontestáveis, assim, na convocação. Mas nesse momento, é óbvio que o Wesley tá num radar até com justiça, pelo que apresenta. Agora, eu não gosto muito dessas discussões, acho elas meio vazias. Eu prefiro me ater à atuação do Vitinho contra a equipe da Universidade de Chile. A atuação do Vitinho é monstruosa, é um jogador inteligente demais, Azevedo. Ele é aquilo que o futebol moderno pede. Ele é um jogador inteligente que se posiciona bem. Infelizmente, fica devendo na parte técnica em alguns momentos. Quase sempre quando o Vitinho tem que definir a jogada, vai no fundo fazer o cruzamento, ele erra. E o torcedor cobra muito isso, porque o torcedor quer ver um jogador de qualidade técnica. Mas o futebol moderno nem sempre prioriza a qualidade. O futebol moderno pede o cara inteligente, o cara com composição, com fôlego para retornar. Não é coincidência. Assim como na final da Libertadores, o Vitinho fez uma partida bizarra. Exatamente isso. Ganhando quase todos os confrontos na defesa. Olha o Haroldo aqui, olha. Sou flamenguista. A disputa na lateral entre o Wesley e o Vitinho é excelente. Eu chamaria os dois. Não, assim, não tô diminuindo o Vitinho. Só acho que ele, pra entrar no radar de seleção, ele vai precisar do que o Wesley já fez. Uma sequência maior de bons jogos. Lembrando, né, o Vitinho veio da Europa, ele já jogou Premier League, ele tava no futebol inglês, então ele tem uma leitura de jogo legal, ele já foi exigido num nível alto na carreira. Eu gosto do Vitinho, cara, agora... o torcedor também, né? É o que eu falo. O Vitinho no próximo jogo erra 2 cruzamentos, vocês pedem o ponte titular. Eu vou dar uma de Paiva agora. Nesse momento, não há disputa. Ponto parágrafo. Gostei do ponto parágrafo. Muito bem. Ele já diz, é ponto e vamos pra um pra outro. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo tem o Instagram do nosso canal, tem o canal Reserva e tem o canal de React de torcedores, né? Aqui em cima, Live Pix. Tem aqui embaixo também o link da nossa loja patrocinadora do canal, que é a Jet Sport, né? Cupom Notícias do Fogão 10 para quem quiser desconto aí. Quem quiser mais desconto ainda, vire membro. Membros têm descontos exclusivos nessa parceria com a Jet Sport. 4 planos de membros de 3, de 5, de 15, com 3 ou 5 reais, valores simbólicos, menos que uma coquinha KS e que uma coxinha na rua, uma vez no mês, você já paga, né? Economizando isso, você já paga aí o valor do plano de membros e ajuda muito o canal e ganha cupons exclusivos na Jet Sport. Ali em cima o e-mail do canal, rafoguense10@gmail.com, e-mail de contato. Quiser fazer uma parceria, um jabá, um merchan no canal, manda por lá. Convidar para uma live, manda por lá. Convidar para um evento, né? Tamo junto, chama lá também que a gente vai. E é isso. Também é o nosso Pix do canal, tá? Mande aí qualquer contribuição pra gente. Aqui em cima, Live Pix. Tamo junto sempre. Um abraço a todos. Partiu. Até o próximo vídeo.